Bom, meu nome é Estela Barbieri, eu sou educadora, artista e também escritora, contadora de histórias. E agora dirijo o Biná Espaço de Arte e trabalhei em muitos lugares, muitas instituições culturais, mas desde o início eu trabalhei com educação formal e não formal. Então eu sempre, desde os meus 17 anos, trabalho com escola e museu, escola e centro cultural. Então isso foi uma constante na minha vida. E com 17 anos eu trabalhava na Escola do Sítio, que na época era uma escola em Campinas, experimental, e no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Então eu já comecei assim. Eu sou de Araraquara e vim morar em Campinas para estudar e comecei assim. E aí eu mudei para São Paulo por causa da Bienal. Logo já comecei a trabalhar no Veracruz e depois de anos fui fazendo muitos trabalhos nas oficinas culturais do estado. Então trabalhei na Oswald de Andrade, nas oficinas do Belenzinho, nas oficinas do Tatuapé. E fui sempre fazendo esse trabalho, o trabalho na escola e o meu trabalho de artista. E a partir daí fui cada vez trabalhando em algumas instituições culturais diversas, assim. Então trabalhei no Maria Antônia, depois fui diretora do Tomiotaki, depois fui da Bienal de novo. A Bienal foram muitas entradas ao longo desses anos todos, mas em 2009 eu integrei a equipe da Bienal como curadora do educativo e fiquei lá até 2014. Então, e no Tomiotaki eu fiquei 12 anos também como diretora, comecei o educativo desde o início, não existia o educativo quando eu cheguei lá. E eu sinto que agora no Biná a gente reúne essas duas coisas, né? Essas muitas coisas, ou seja, a gente dá cursos para artistas, para educadores, mas também faz exposições e também tem festivais. Só que tudo numa escala pequenininha, né? Numa escala muito menor, que dá para fazer as coisas a longo prazo e com profundidade, mas com muitos desafios também. Eu começo nos anos 2000, no Museu Lazar Segal, e logo em seguida eu começo a trabalhar na Bienal de São Paulo. E ali eu tenho dois aspectos muito interessantes do trabalho, que por um lado a arte moderna, então um aprofundamento em museus, um aprofundamento em acervo, entendendo como funciona uma instituição, né, museológica, e por outro lado a instituição de arte contemporânea, que uma exposição a cada 2 anos, é uma quantidade de pessoas em relação, assuntos diversos a cada mostra. Então, essa dimensão institucional com o trabalho de arte me fez hoje me ver como uma pesquisadora e uma pessoa que reflete esses dois aspectos que estão em tensão, que é a relação do público no espaço da exposição e a instituição. Então eu venho pesquisando muito como as instituições aprendem, porque a minha relação foi sempre muito próxima da educação ou da pesquisa. Então isso forma a minha profissão até hoje. Olá, eu sou Maíra Oisaito, sou educadora. Passei por instituições como o Instituto Tomiotaki, Fundação Bienal de São Paulo e Casa de Cultura do Parque, e agora estou no Itaú Cultural. Bom, eu acho que eu sempre soube que eu quis trabalhar com arte de alguma maneira. Desde criança eu me interessava muito, ia em todas as aulas, estudava bastante isso, participava dos projetos extracurriculares da área, mas eu não sabia muito de que maneira eu ia atuar nesse campo, né? Inicialmente a gente acha que para trabalhar com arte a gente tem que ser artista, então eu não me sentia muito nesse lugar de produzir obras assim, materiais, né, pinturas, esculturas e coisas assim, embora eu sempre tenha gostado dessa pesquisa, desse trabalho, mas à medida com que eu fui tendo as aulas e me envolvendo mais, visitando exposições, eu fui entendendo que tinha toda uma cadeia em torno desse trabalho, né, da mediação cultural, que foi na qual eu me especializei, em curadoria, em crítica, em produção, em montagem, e assim foi se desvelando todo um universo assim mais complexo. Então eu estudei arte, eu fui fazendo artes visuais na Belas Artes e sempre segui fazendo cursos por minha conta, procurando professores com os quais eu tinha afinidade de estudo, de abordagem, e eu estudei letras na USP também, me formei lá na FEFELESH. Então, acho que eu sempre tive um pé nesse trabalho, um pouco em literatura, nos textos, nas leituras, que contribuiu muito com meu trabalho de mediação e leitura de imagem, né? E estudos em educação, em aprendizagem.
Então foi um caminho onde eu fui procurando áreas, procurando pesquisas que contribuíssem com a minha mesmo. Eu sou educadora social, trabalho como produtora cultural também. Venho da parte de educação social do Instituto Progueto, que é uma ONG que eu fundei quando eu tinha 18 anos, junto com um amigo, assim que eu saí do ensino médio. Então, a minha base, quanto educadora social, ela vem desse lugar, né, do Instituto Progueto, que é uma ONG localizada no Jardim Jaqueline, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Então, começo com esse trabalho de base no educativo dentro da periferia e também realizo trabalho na parte de mediação cultural e instituições culturais, né, trabalhando nesse meio educativo e exposições de arte. Porque eu fiz um caminho diferente para chegar nesse lugar que eu também não me imaginava nele, né? Eu lembro da minha primeira exposição que eu fui. Quando eu era criança, eu fui numa exposição no MASP, daí com a escola, eu estava na 2ª série. E essa exposição me marcou muito. Então é muito, muito bacana estar nesse lugar do educador e ter sido aquela criança que foi acessada. É complicado isso, mas o caminho não foi... Eu não fui atrás de estar nesse lugar. Eu estava, mas eu não sabia que estava ali. Então, fui convidada pelo Sesc Pinheiros a realizar uma exposição, né, lá. E aí, a formação que me deu autonomia, mas que me deu segurança para estar nesse lugar e estar aqui falando com você hoje, entendeu? O meu acesso eu fui convidada porque eu já tinha um trabalho na cultura. Então, eu estava desenvolvendo um trabalho na cultura há 8 anos e esse trabalho ele teve visibilidade por uma pessoa que estava lá dentro e que tinha um poder de me chamar para estar ali, que eu estou lá até hoje. Eu descobri que eu era da minha vida uma mediadora cultural e eu descobri que eu virei uma mediadora cultural e eu virei uma educadora social e cultural com a minha vivência. É porque eu vejo, quando eu falo isso para você, que os meus amigos que trabalham na mesma área que eu, eles fizeram caminhos muito diferentes, assim. Eu acho que são possibilidades de diálogo com os vários públicos. E sendo assim, acho que também tem uma formação da atenção, da invenção, né? A gente aprende uns com os outros. Os nossos sentidos são sensíveis, porosos, mas a gente aprende a olhar, a escutar, a comer, né? A gente aprende a ampliar esses nossos sentidos. Tanto o educativo no museu como a arte na escola trazem um deslocamento, que é o deslocamento dos públicos. Porque, às vezes, o artista está na dele, fazendo seu trabalho, o curador ou o produtor, mas os públicos trazem outras camadas de percepção, que muitas vezes as pessoas não têm ideia. Então, eu sinto que o que faz as instituições culturais acontecerem são as pessoas que vêm. Aquilo é aberto para as pessoas, né? Não tem nenhum sentido você fazer uma exposição e ninguém visitar a exposição, é uma coisa triste e que não desdobra, né, o trabalho de arte. E eu sinto que aprender, a Virginia Kastrup, que é uma psicóloga que trabalha com a invenção, com a cognição e com a atenção, ela fala que quando você aprende, você inventa a você mesmo e o mundo. Eu acho que o educador dentro do museu, ele é uma pessoa que pode ter vários vetores de relação com os públicos. Vetores de conversa, de escuta, de presença, de cutucada, de diálogo. Ações educativas, ela pressupõe, a meu ver, um compromisso com todos que estão envolvidos naquela ação. Porque quando você pretende fazer uma ação educativa, aquele que está com você precisa saber que está passando por uma ação educativa. Você está sendo educado e não sabe que isso está acontecendo, ou pelo menos que alguém previu que realizaria uma ação educativa com você. Então tem uma ética bem demarcada quando você está falando de uma ação educativa. E nesse sentido, você tem uma finalidade, um compromisso também com o conteúdo, ou com não conteúdo necessariamente histórico e tal, mas com aquilo que se pretende enunciar e trocar. E vejo a mediação cultural num campo mais aberto, num espaço em que as pessoas estão numa relação mais espontânea, em que há uma possibilidade de criação mútua, de acasos e tudo isso. Eu entendo, observando um pouco a prática da área, de que a mediação ela vem um pouco para atenuar esse compromisso de que você tem um objeto e que há uma invisibilidade dos seus conteúdos que precisa ser compartilhado e se dar ali
uma enunciação de um conteúdo que estaria intrínseco, um conteúdo que estaria invisível. Então, tem várias formas de pensar mediação cultural. Ela também pode acontecer dentro de uma instância institucional. Então, a mediação e a educação que acontece ali com o público da exposição também tem que acontecer numa diretoria, uma relação entre a educação que está ali no espaço da exposição com o que acontece dentro de uma instituição, no aspecto hierárquico da diretoria ou da instância política que envolve tudo aquilo. E a mediação cultural, ela perpassaria essas outras instâncias também. Ela não está fixada no objeto e no público e o educador ou mediador. Ela é mais expandida numa instituição como um todo mesmo. Eu vejo que em cada instituição cultural, em cada contexto, isso é encarado de uma forma específica, de acordo com aquele grupo, aquele dado contexto, né? A comunidade onde ele se insere, onde ele surgiu. Mas eu percebo que no Brasil a gente tem um trabalho aprofundado nisso, assim, muito interessante, que vale a pena pesquisar, estudar e divulgar, inclusive para nós mesmos conhecermos. Aqui, grande parte dos museus, né, das instituições, pelo menos no Sudeste, que eu acompanho mais, tem um setor educativo, tem uma equipe voltada para mediação cultural, né, que se incumbe do papel de aproximar os públicos das exposições, das obras, das programações que estão acontecendo. Geralmente esses setores se responsabilizam por oficinas, por cursos, formações de professores, então tem um alcance até mais amplo do que a gente vê, às vezes, uma visita acontecendo no espaço, né? Em vários lugares do mundo, assim, Europa, Estados Unidos, nessa cultura de museu, se vê muito que as crianças são levadas aos museus pelos pais. E que aqui no Brasil, muitas famílias eram levadas pelas crianças ao museu. E eu achei isso super interessante, muito bonito, né? Essa especificidade que a gente tem, assim. Eu acho que isso é grande parte da parceria das instituições culturais com esses setores de mediação e as escolas, né? Essa parceria de educação formal, não formal, como uma ampla formação de público. Então, as crianças vão, aprendem sobre aquilo, elas entendem que elas têm direito ao usufruto desse equipamento cultural, que ele é gratuito, entendem o acesso, entendem o deslocamento. Tudo isso tem um papel político muito importante, né, de pertencimento e ocupação dos espaços. E eu acho que a partir desse entendimento e desse encantamento que muitas vezes acontece nessa situação, elas vão para casa com o folheto da exposição, sabendo de várias coisas, contam para a família, né, contam sobre o que elas viram, querem compartilhar, compartilham sobre endereço e que a programação é gratuita. Então, acho que elas acabam sendo agentes, assim, de disseminação, de ampliação desse trabalho. As ações educativas que eu venho realizando, falando um pouco primeiro do SESC, por exemplo, que é a instituição que eu venho, né? Realizei já alguns trabalhos, algumas exposições de artes lá. O trabalho educativo lá, ele insiste em a gente pesquisar sobre a exposição, né? E a gente realizar propostas educativas que dialoguem com o público no qual a gente está recebendo. Então, isso, ele vai impactar desde a faixa etária da pessoa, até a sua classe social. Tudo isso, a vivência social da pessoa, ela vai contribuir na minha elaboração de uma ação educativa para que eu consiga se comunicar com aquela pessoa. No Instituto, né, eu venho realizando um trabalho há mais de 6 anos com as crianças de 6 a 14 anos da comunidade de Jardim Jaqueline. Então, dentro da favela, eu gosto de falar assim, eu não gosto de falar comunidade, então sempre vou trazer favela ou quebrada na minha fala. Eu tento dialogar com a realidade daquele lugar que eu também faço parte. Então, como que eu consigo falar sobre arte em um lugar que às vezes é muito hostil, mas que tem muita beleza dentro daquele espaço? O que é muito interessante é o intercâmbio cultural que me proporciona eu estar dentro desse lugar, de uma instituição cultural, e de estar também numa instituição cultural dentro da favela. E o quanto que é interessante, por exemplo, quando eu me desloco com aquelas crianças para um espaço um espaço cultural como o SESC, por exemplo, o quanto que é interessante ver a troca e ver o quanto que aquele lugar ele é potência e o quanto aquele lugar ele é algo que não estava, como que eu posso dizer, ele não era algo palpável para aquela criança. Então, o quanto que se torna, o que me traz isso, né? Que a arte ela é de acordo com aquilo que você vive. Então, como que eu vou me imaginar em um espaço? Como eu vou me imaginar fazendo alguma coisa e acessando algum conhecimento que eu não tive acesso antes? Porque as pessoas, quando elas chegam num espaço de arte,
Eu digo às pessoas que os espaços de artes acabam não acessando. E elas chegam nesse espaço achando que elas não podem falar sobre arte, que elas não podem falar sobre cultura, porque elas não entendem nada daquilo. Então, você tem que ter um diploma para você poder falar sobre aquilo que está tão dentro de todos nós. Então, eu acho que a mediação, ela é fundamental para isso. Ela é fundamental porque o que é uma exposição sem o público? E sem o público se conectar com aquela obra que está ali. Então, acho que o trabalho do mediador em acessibilizar esse conhecimento, tocar e tornar ele material e palpável na realidade daquela pessoa, acho que é fundamental. Então, eu vou defender muito a mediação, sempre que vocês me perguntarem sobre isso. Eu recomendaria que ela faça essa escolha considerando o perfil que tem esse trabalho, que é um perfil em que você tem que ter uma flexibilidade bastante grande para a cada exposição, a cada mostra você estuda coisas novas, você encontra o público e pessoas para conversar, então você tem que ter esse perfil bastante flexível. Um desafio, eu acho que para isso, e entendo que a instituição cultural ela pode aprender com essa juventude que chega, e acho também que a nova geração pode ensinar para as instituições e até pedir que isso aconteça, reivindicar isso, é que não se escolham só profissionais que estejam nas universidades, porque eu poderia sugerir que seria muito legal você fazer uma faculdade de humanas, porque, em geral, se escolhe profissionais de humanas, geografia, história, artes visuais. Por que não você reivindicar uma posição num espaço de arte e cultura, tendo feito ou participado de um coletivo ligado à política, acessibilidade, cursinho popular? Então, eu sugiro que você reivindique. Se você percebe que o seu lugar pode ser no espaço de arte, intervenha mandando carta, e-mail, indo participar como se diz, dessas seleções, mas colocando, olha, eu não faço parte dessa faculdade tal, mas eu tenho a experiência tal. Porque às vezes você se inibe pensando, bom, eu não sou um estudante de artes visuais. E aí é suficiente? E a instituição, ela não perde? Claro que ela perde, porque você tem uma baita experiência, porque você faz parte de um cursinho popular super interessante. Então, é essa a dica. Reivindique seu lugar. Eu acredito que eu sou um exemplo a se pensar de como que a gente pensa esse mercado da mediação. Quantos mediadores a gente tem nas favelas, por exemplo, que media todos os dias a sua realidade, né? Por exemplo, a gente está aqui, a gente tem uma favela aqui chamada Jaguaré, aqui próxima. Então, assim, e quando eu estou aqui nesse espaço, eu penso, será que tem muitas pessoas da favela do Jaguaré nesse espaço que chegam aqui, se reconhecem aqui e que pensam na mediação cultural em, de repente, dialogar com esse espaço? Mas eles dialogam diariamente com as suas realidades dentro dessa favela e são dois mundos que dialogam de forma diferente, mas que estão aqui vizinhos, né, um do lado do outro. Então eu recomendaria que quem quer trabalhar com isso, visite muitos institutos culturais, visite muitas exposições e sempre que possível converse com colegas, assim, com educadores nos lugares, né? Observe como se dão as visitas, como são as conversas e sobre quem está lá, eu acho que perceber em que disposição está também, né? Como a pessoa está ali. Que percurso talvez ela tenha percorrido para estar lá, com que disposição ela está, que bagagem ela traz, valorizar os saberes que as pessoas têm, as percepções que as pessoas têm, ainda mais porque é um meio um tanto elitizado, né, excludente, por questões de formação mesmo que a gente tem em geral aqui. Então, muitas pessoas não se sentem aptas a opinar, a participar dessa discussão. Eu acho que a mediação também traz isso, assim, o papel de mostrar que todo mundo é capaz de participar dessa conversa, sim, né? Acho que a gente treina tanto linguagem, repertório, estuda tanto, que justamente não é para ser pedante, não é para parecer que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas é justamente para conseguir falar de um modo acessível, mas ao mesmo tempo profundo e complexo, para todos os públicos, para todo mundo conseguir entender. Olha, eu acho que são muitos os desafios, porque eu acho que o educador é uma pessoa que lida com as relações dos públicos internos, ou seja, das pessoas que vivem aquela instituição, e também dos públicos externos. E acho que esse diálogo, né, ele, como todas as relações humanas, são muito desafiadoras. Acho que ainda no Brasil
educação não é valorizada significativamente, economicamente. Então, eu sinto que muitas instituições gostariam de um trabalho de altíssima qualidade, mas não remuneram e dão um tempo necessário para aquilo acontecer. Então, os educadores precisam de tempo para estudar, precisam de tempo para se encontrar, precisam de tempo para discutir, tempo para encontrar os outros educadores e os públicos, para pensar sobre isso depois. Isso tudo é energia empregada, isso também precisa de remuneração. Então, eu acho que o entendimento das necessidades dos educadores e das pessoas da área de cultura, muitas vezes fica numa lógica econômica que desrespeita os processos de investigação, de pesquisa e aprendizagem desse próprio setor, né? Eu acho que é difícil nessa área, como ela está ali no campo da educação, e eu acho que no contexto da atualidade, no lugar onde a gente está, pelo histórico que a gente tem, educação, muitas vezes tem umas leituras assim muito instrumentalizadas do trabalho, né? Vem como uma ferramenta assim muito pontual. Então tem muitos lugares e tem núcleos que ainda percebem a mediação educativa como uma equipe e um trabalho um tanto reprodutor de outros discursos, né? Não percebe que tem ali um campo de criação tão grande. Então eu acho que muitas vezes é um campo que tem uma leitura equivocada, sabe? Eu sinto que eu tenho pensado muito nessa educação pelo convívio, que eu acho que os povos originários ensinam muito pra gente sobre isso, né? Que você aprende com o outro convivendo com ele, vendo como ele faz, né? E a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Pelo gesto do outro. E eu sinto que essa ética do cuidado passa por esse convívio. Eu não acredito numa educação fast food, assim, que seja rapidinho. Não acontece assim, né? Para a gente transformar alguma coisa na gente, a gente faz muita força e é tão difícil transformar um hábito ou transformar uma rotina, né? É desafiador para cada um de nós. E eu sinto que a educação, ela tem a ver com esse lado existencial da vida. Então, os modos de aprender, eu tive muita dificuldade na faculdade, na escola. Eu nunca terminei nenhuma faculdade porque eu tinha muita dificuldade com aquele jeito de ensinar. E eu acho que cada um de nós tem um jeito de aprender, né? Tem gente que aprende falando, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende movimentando o corpo, né? Quantas crianças irrequietas que precisam estar em movimento para aprender, tem gente que aprende ouvindo o outro ou assistindo um filme. Enfim, tem muitas maneiras de aprender. De alguma maneira, eu sinto que essa ética do cuidado tem a ver com esse respeito às singularidades. Eu acho que a gente vivia um processo democrático onde durante muito tempo a gente achou que era tudo igual para todos, que o melhor era isso, tudo igual para todos. Só que hoje a gente sabe que é cada um ser respeitado nas suas urgências, não é mais tudo igual para todos. E isso é desafiador para todos nós. Mas é necessário a gente olhar para isso, né? É necessário a gente olhar para as heterogeneidades e quanto mais heterogêneo melhor, né? E olhar para os diferentes saberes. Então, acho que a acessibilidade, num termo bem amplo, né, dentro dessa questão da ética do cuidado, é um ponto de atenção assim central. Então, ver se as ferramentas de linguagem estão das mais variadas, atendendo as pessoas, né? Se a gente consegue sempre colocar outras ferramentas assistivas possíveis, como as interpretações, traduções em braille, em libras, legendas, se inserir em comunidades específicas, entendendo um pouco da cultura dessas comunidades específicas, né? O que faz sentido para elas. Então, tentar fazer uma prospecção de demandas também, o que esses grupos esperam, querem, precisam, demandam. Eu acho que é um ponto de atenção. Os setores educativos, de mediação também trazem muito, é uma frente grande do trabalho, trazer grupos escolares, por exemplo. Então, a gente vê que o maior impeditivo no momento é transporte. Então, já procurar estabelecer nas planilhas orçamentárias, escrever nos projetos uma verba para transporte, uma verba para alimentação, porque muitas vezes as instituições, né, escolares que as
crianças, os grupos frequentam, às vezes é um espaço de alimentação garantida das pessoas. Eu acredito que é uma ética de cuidado dentro do meu trabalho, é o acolhimento. É eu trazer aquela pessoa que eu estou mediando o trabalho, aquele grupo, a se sentir na sua casa mesmo, sabe? E não ter amarras para falar o que pensa. Porque quando a gente vai numa exposição, a gente cria um pensamento que a pessoa tem que ficar com a mão para trás e não falar, né? Nada. Mas em a pessoa poder falar e se sentir à vontade para ela falar o que ela quiser. E vai sair coisas absurdas, sim. Porque as pessoas pensam coisas absurdas. Mas dentro desse contexto a gente vai dialogar dentro das coisas que a gente acredita. Mas também penso na questão do direcionamento do olhar. Então procuro não trazer os meus pensamentos pessoais quando eu vou mediar um trabalho artístico. Então, eu falo daquele trabalho, né? Na verdade, o público vai falar mais daquele trabalho também, né? Mas tento não trazer as minhas opiniões mais pessoais quando eu vou mediar um trabalho, sabe? Penso também em falar a língua da pessoa, sabe? Então, qual é o grupo que eu estou? Deixa eu estudar esse grupo que eu vou mediar, que eu vou passar esse tempo, que eu vou ter essa troca. Então, vou ter um diálogo com a pessoa que ela consiga entender, que eu me faça entender, entende? Então, eu acho que é isso, assim, muito o respeito com o outro. A ética do cuidado é uma preocupação em todas as instâncias do trabalho também, não só com o público, mas quando você faz uma mediação da equipe, né? Quando você tem os seus colegas de trabalho, quando você está dialogando com uma outra instância. Então, é muito comum você ser muito mais flexível e cuidador daquele que você conhece ou daquele que você tem uma intimidade ou uma semelhança. Mas eu acho que está dentro de um desafio também e inclui a ética do cuidado, você permanecer nesse cuidado quando o outro é diferente de você e não inferior a você, porque muitas vezes você também diz que a diferença interessa, mas ainda você vê aquele como alguém que você pode cuidar. Mas e o inverso, quando aquele está numa instância superior a você? E tem a ética do cuidado quando você está fazendo a mediação, muitas vezes numa obra que é super comum para você, que está na sua rotina diária, que você tem ali uma preocupação que aquela obra seja dividida com o público e tudo isso, mas para aquele público, aquela pessoa que chega, ela é afetada de um jeito comovente, que você, né, precisa observar o quanto aquela obra já virou um espaço de educar o outro, de transformação para você e para os seus colegas, mas para aquele público que chega é a primeira vez. Então, eu tenho vários exemplos de que eu levo uma pessoa para uma obra achando que eu ia poder trocar várias ideias sobre aquilo e a pessoa se emociona. Então, o silenciar, o observar, está dentro dessa ética do cuidado e do trabalho de mediação.